Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Eu me chamo Sinara Bueno, sou cofundadora da empresa Fascomex, sou também despachante aduaneira, apesar de não atuar mais na área com despacho aduaneiro, né? Atuando somente dentro da Fascomex, que é uma empresa de tecnologia para comércio exterior. E hoje, então, mais uma vez, a gente está aqui para trazer um conteúdo bem prático, tá? Essa vez de um assunto muito específico, né, que é sobre como retificar a DUI para drawback isenção, tá? Aqui na Fascomex nós temos um sistema de drawback, então temos também um sistema de DUI, né, de elaboração de DUI, então a gente recebe muito essa dúvida, né, de como retificar, porque tem pequenas diferenças, né, entre uma retificação normal de DUI e uma retificação para o drawback isenção, tá? Então, por isso, o nosso webinário de hoje, para tentar esclarecer e trazer um pouquinho desse conteúdo, tá, pessoal? Vai ser um webinário bem objetivo, né? Também bem prático, então, em seguida, eu vou compartilhar minha tela aqui. Primeiro eu trouxe alguns slides, tá? Para uma introdução, e depois eu vou mostrar mesmo dentro do sistema do governo, ok? Então, fiquem à vontade aí, comentem no chat de onde vocês são, se vocês já trabalham com drawback isenção, se vocês já fizeram esse tipo de retificação, ok? Então, tá, vamos lá. Bom, então, como retificar a DUI para drawback isenção? Primeiro, eu vou trazer aqui as modalidades, só para um alinhamento básico, né? Temos, então, como vocês sabem, três modalidades, né? Isenção, suspensão, retificação. O objetivo de hoje é a gente falar sobre o drawback isenção e, mais especificamente ainda, sobre o drawback, então, sobre a retificação das duas para drawback isenção, tá? E como funciona o drawback isenção, então? Bom, só para esse alinhamento básico, então, né, o drawback isenção, como vocês sabem, você já adquiriu os insumos no passado, esses insumos, eles foram aplicados dentro de um processo de exportação, né, de um produto de exportação, foi objeto aí de uma exportação, então, realizado isso, né, você tem o direito, então, de adquirir novos insumos, sejam eles nacionais ou importados, né, na mesma quantidade de valores para repor o seu estoque, tá? O drawback isenção, então, você não tem a obrigatoriedade de exportar novamente, né? Diferentemente do drawback suspensão, que você faz um planejamento antes, você faz a importação e posteriormente você faz a exportação, né? Não é atrelado ao compromisso de exportação. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o passado, né? Então, no drawback isenção, você mostra para o governo, digamos assim, né, de uma forma bem simples, que você já importou, você já adquiriu insumos nacionais ou importados, e você já exportou em algum momento. Esse algum momento, ele precisa ser até 2 anos de passado, tá? No máximo 2 anos, ok? Então, aqui a gente trouxe uma imagem aqui, para ilustrar isso. Então, aqui na nossa esquerda, nós temos as importações com o recolhimento dos tributos, né? Então, foi realizado aqui um processo produtivo e realizamos a exportação. Então, até esse passo aqui é um processo normal, né? E aí, isso que dá, então, direito, né, de você abrir um ato concessório, fazer um pedido de drawback, né, de drawback isenção, para repor esse seu estoque, tá? E aí, sim, ele vai ser isento dos tributos, ok? Então, de uma forma bem simples, né, falando aí sobre o drawback isenção. E nós temos dentro do drawback alguns tipos, né, sendo eles o comum, que não deixa de ser o exemplo que eu dei ali, tá? E temos também o drawback intermediário. O drawback intermediário, inclusive esse print que eu trouxe aqui, ele é do próprio governo, tá? Trouxe ele porque ele sempre é muito claro. E aqui ele fala, então, sobre o drawback, ele exemplifica, então, sobre o drawback intermediário.
Aqui a gente tem o fato diferente, digamos assim, é que nós temos um fabricante chamado fabricante intermediário, tá? E nesse exemplo, o intermediário, ele é um fabricante de pneus, e para fabricar esse pneu, ele importou um tipo de borracha, né? Ele comprou um outro tipo de borracha também no mercado interno, então aqui, nesse exemplo, nessa ilustração, eu tenho insumos importados e nacionais, tá? Poderia ser só nacional, poderia ser só importado, tá? Tanto faz. E ele produz, ele exporta indiretamente, tá? Uma, os pneus novos, tá? Mudando, havendo uma mudança aí de NCMs, tá? Então, essa venda indireta que ele faz, e por isso que ele é chamado de fabricante intermediário, é porque ele vende para uma montadora de veículos. E essa montadora, assim, ela é a responsável pela exportação, tá? Então, a montadora aqui, ela também pode ser chamada de uma industrial exportadora, né? Então, as duas serão da montadora, tá? E o fabricante intermediário aqui, ele vai ter vendas, vai ter notas, né? Notas fiscais de venda desses pneus para a montadora, tá? Então, tudo isso vai precisar ser mostrado no momento do pedido do drawback isenção. Quando você abre um ato concessório, né? Então, o fabricante intermediário vai estar abrindo um ato concessório intermediário e demonstrando tudo isso, né? Através de laudos, né? Através das notas fiscais, através das DIs, e tudo isso também no mesmo prazo, ou seja, 2 anos de passado, até 2 anos de passado, são os documentos que podem entrar nesse pedido de drawback isenção, tá? Ok, e aqui tem ali embaixo, né, tem aquela observação, então a montadora, que é dona da DUI, né, que fez a exportação, ela pode comprovar um ato comum, que seja o ato concessório dela, né, e vários atos intermediários, então, para fazer um automóvel, né, que é esse exemplo aqui, a montadora, ela recebe aí inúmeros, né, insumos adquiridos, então, todos esses fabricantes intermediários podem sim abrir atos concessórios, tá? Então, uma DUI ela pode ter N atos concessórios intermediários, ok? Bom, e quais são os prazos do drawback isenção, né? A gente já falou, já falei aqui, são então 2 anos, aqui é um parágrafo aí da legislação, tá? Que para o drawback isenção, então, pode ser utilizada DIs ou notas fiscais, com a data de registro ou data de emissão da nota, conforme o caso, né, não anterior a 2 anos, da data de apresentação, isso é importante, né? Esses 2 anos é do momento que você faz lá o pedido de ato concessório no sistema de drawback, tá? Passei aqui. Ah, bom, e aqui, depois ali a última frase é quanto é aquela situação após o registro do ato concessório. Depois que esse ato concessório for aprovado pelo governo, né, for deferido, então ele tem uma vida aí de 1 ano, tá, para você fazer as importações com a isenção dos impostos, e ele pode ser prorrogado por mais 1 ano, tá? Salvo aí esse período de pandemia, né, que houve as prorrogações extraordinárias aí devido à pandemia, então o governo concedeu aí mais 1 ano de prorrogação, conforme a legislação aí que já saiu, tá? Mas por padrão, então, é 1 ano prorrogado por mais, podendo ser prorrogado por mais um. Isso para a parte da gestão do ato, digamos, a vida do ato concessório depois de aprovado, tá? Bom, aqui eu trouxe uns aspectos bem práticos já, referente à retificação da DUI, tá? Então, antes de eu entrar no sistema lá do governo, deixa eu mostrar aqui, fazer essas pequenas ponderações aqui de alguns pontos importantes aí para a gente alinhar, tá? Bom, o objetivo desse webinar é falar da retificação da DUI para drawback isenção. E essa retificação, ela é praticamente um dos últimos estágios aí da elaboração do ato concessório, tá? Então, o ato já tem que ter sido todo elaborado, né, planejado, digamos assim, ter sido
dado início à sua elaboração, né, isso pode ser fora do sistema, né, fora do sistema do governo, né, e já precisa ter sido iniciado a elaboração desse ato concessório dentro do drawback isenção. Então, por isso eu trouxe aqui um print, né, do sistema de drawback isenção do governo, mostrando aqui que esse ato, ele está na situação em elaboração, e ele já tem aqui insumos, nesse caso ele tem 2 insumos. Então, nesse momento aqui, o usuário, né, já poderia, o exportador ou o representante legal dele, já pode fazer a retificação das duas que vão entrar nesse ato concessório, tá? Então, esse aqui é um pré-requisito para você iniciar a retificação das duas, tá? Bom, eu trouxe aqui também, só para ilustrar, né, referente ao ponto anterior aqui que nós falamos, dos insumos, né, precisa ter um insumo já cadastrado para você iniciar a retificação das duas, e aqui só para ilustrar mesmo, né, eu trouxe aqui como que você insere os insumos dentro do ato concessório de drawback isenção, tá? Então, aqui temos um print aí de um ato concessório em elaboração, você vai na aba insumos, e ali você tem na direita que está marcado como fazer esse registro, né, essa vinculação dos insumos, tá? Então, esses dois aqui que estão marcados em vermelho, tá? São os insumos nacionais. Então, você pode, no primeiro ícone, inserir uma nota fiscal de insumo manualmente, através desse ícone, ou se você se você usa um sistema, que nem nós aqui na Fascomex, nós temos um sistema de drawback isenção, então, para os nossos clientes, quando ele elabora um ato concessório dentro do FComex, que é o nome do nosso software, é gerado um arquivo de lote, e aí o upload, né, é feito através desse ícone aqui, tá? E aí ele pode fazer o upload de todas as notas que foram vinculadas no ato, né? Por uma forma um pouco mais rápida, né? Um pouco não, bastante mais rápida, né? Através desse ícone. E os dois ícones em azul aqui são equivalentes, porém, para insumos importados, então. E da mesma maneira, um deles é para você inserir uma DI de cada vez, ou seja, fazendo isso de uma forma manual dentro do ato concessório, ou se você usa um software, como o da Fascomex ou qualquer outro, né, você pode fazer o upload por lote de várias DIs ao mesmo tempo. Então, todas as DIs que entraram no ato, no seu levantamento anterior, né, prévio, você pode inserir através desse ícone de uma única vez. Então, esses insumos, eles são pré-requisitos para, posteriormente, você fazer, no passo seguinte, fazer a retificação das duas, tá? Bom, e se o seu ato concessório for um ato de drawback isenção intermediário, então, antes de fazer a retificação das duas, é preciso que o fabricante exportador esteja cadastrado nesse ponto que está marcado aqui dentro do print, tá? Dentro da tela aí de drawback isenção, tá? O CNPJ, então, pode ter mais de um CNPJ aqui, então, se você é um fabricante intermediário, está abrindo um ato concessório, você pode incluir N fabricantes exportadores. Se o seu produto você fornece para vários fabricantes exportadores, pode ter mais de um CNPJ aqui, tá? Bom, e aqui mais um ponto importante que eu trouxe é referente à retificação, é que ela se trata de uma solicitação prévia, tá? Então, quando a gente faz essa retificação da DUI, incluindo um número de ato concessório, né, ele é um pedido, ele é uma solicitação para o governo, ele não defere na hora, tá? Na maioria das vezes, ó, é muito rápido, em alguns segundos já fica deferido ou não, né? Ou ele aparece um motivo lá da não vinculação, tá? Mas eu só quero destacar isso, tá? Que ele não é automático, não é aceito de uma forma automática, tá? Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Só lembrando que esses números de luz que estão aparecendo aqui, de Hulk, eles não são, são fakes aqui, né? A gente, como se trata de dados sigilosos, obviamente, né?
os números que eu estou colocando aqui, eles foram alterados, né? Esse número de DUI, número de Hooke, mas é só para você entender, obviamente, né? Como que funciona. Então, aqui a gente tem um print da tela do portal Siscomex, onde é elaborado, então, é solicitado essa retificação, tá? E aqui a mensagem de solicitação de vínculo do ato concessório, tá? Bom, e aqui eu trouxe, então, um exemplo de como você pode consultar, né, saber se a sua DUI que você solicitou a retificação, se ela foi aprovada, se ela foi aceita, e ela realmente vai entrar no ato concessório. Então, para você descobrir isso, depois de realizar a retificação, você faz uma consulta normal lá dentro do portal Siscomex, conforme o print menorzinho ali da tela, tá? Você coloca o número da DUI lá e faz uma consulta, e aqui essa tela mais inferior, deixa eu colocar assim para cima, deixa eu alterar aqui, essa tela aqui inferior, é a tela de consulta normal, onde aparecem todas as abas, né, da DUI, e existe uma aba, então, de drawback e isenção, e você pode clicar naquele botão ali de consultar AC, né, itens do AC, e aí você vai ser levado para uma tela como essa aqui, como esse print aqui, onde aparece ali o número do ato concessório que você retificou, né, que você inseriu na DUI, e se ele foi aprovado ou não, se ele foi vinculado. Isso você pode ver por aquele campo que está marcado ali de situação do vínculo. Nesse exemplo aqui, eu trouxe justamente um exemplo de não vinculação, tá? E se você clica ali naquele ícone do olho ali, onde tem um motivo, você consegue visualizar qual que é o motivo da não vinculação, tá? Nesse caso aqui, o ato concessório, ele não está em elaboração ainda, tá? Foi um teste aqui feito, e é um ato que ele está em exigência, então ele não pode, nesse momento, ter novas luzes sendo inseridas, tá? Então, situação do ato, status do ato é inválido, tá? Bom, então vamos para a parte prática, né, de como fazer a retificação da DUI para drawback e isenção, ok? Vou acessar o sistema aqui, só um minutinho, eu tenho ele aqui, já tenho ele aberto, acho que vocês conseguem ver aí, né? Aqui estou com o drawback, desculpa, estou com o sistema do governo, o portal Siscomex, tá? Já estou logada com o meu certificado digital aqui, tá? Vamos acessar aqui exportação. A gente vem aqui, então, para fazer a retificação, elaboração, declaração única de exportação, retificar DUI. Aí você vai colocar o número, você vai colocar o número da DUI, clicar em consultar, tá? Estamos na tela de retificação, então um dos pré-requisitos é que essa DUI esteja averbada, tá? E na direita aqui você vai encontrar dois ícones. Um é a retificação normal e outro é a retificação para vincular drawback e isenção. Então, pessoal, notem que são caminhos diferentes, tá? E aqui também, dentro da API do Syscomex, né, são web services diferentes, são documentações diferentes, tá? Então, são retificações diferentes, tá? Nós vamos clicar aqui em vincular drawback e isenção, tá? Esse é o caminho. Pessoal, então aqui eu estou na tela onde aparecem todos os itens da minha DUI. Podem ver que eu tenho 139 itens. Então, caso todos esses itens tenham entrado dentro do meu ato concessório, no meu levantamento que eu fiz anteriormente, né? Então, eu preciso retificar todos esses itens, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com o item 2, tá? Eu vou clicar sobre ele, tá? E aí vão descer aqui a barra de rolagem, vocês vão ver que tem vários campos que eles não podem ser editados, tá? Estão bloqueados, eles estão cinza aqui. Então, a única coisa que pode ser editada, né, é a inclusão aqui do segundo enquadramento da operação. E é justamente isso que nós vamos fazer.
O primeiro enquadramento da operação, ele vai ficar com o enquadramento original dele, nesse caso aqui ele está 80 mil, e aqui, ó, já aparece só o 81.105, então é esse que eu vou clicar, tá? No momento que eu clico aqui, já aparece aqui adicionar drawback isenção, tá? E é aqui que nós vamos clicar agora, adicionar. Vai abrir essa telinha aqui para inclusão dos dados de drawback, temos aqui o tipo do ato concessório, clicando aqui, nós encontramos o comum e o intermediário, sendo que quando eu seleciono o intermediário, alguns campos aqui, como o número do item do ato concessório, ele aparece para digitação, então aqui é onde vai aparecer, você vai colocar o número 001 ou 002, conforme o seu ato concessório lá aberto, tá? Então, você precisa ter esse número também. Mas a gente vai fazer um exemplo aqui com um drawback comum, tá? E marcando aqui que o exportador é o beneficiário do ato, tá? Então, eu vou colocar o número do meu ato concessório aqui, tá? Depois eu coloco a quantidade utilizada. Essa quantidade utilizada, ela vai ser a quantidade na unidade de medida estatística, tá? E não na comercializada. Sempre que a gente fala de drawback, sempre a quantidade que a gente vai utilizar é a estatística, tá? E quando a gente fala de valores financeiros, então, é o valor no local de embarque, tá? Ou seja, aqui essa sigla VMLE, valor da mercadoria no local de embarque. Então, eu vou colocar aqui o valor e vou dar um adicionar. Ó, ele já apareceu numa linha inferior aqui embaixo, tá? E ele manteve a minha janelinha aberta, eu vou fechar ela, tá? E aqui está. Com isso, meu outro passo é descer um pouquinho a minha barra de rolagem e vir aqui em concluir preenchimento do item. Então, acabei de adicionar a informação no item 2 da minha DUI, tá? Lembrando que, se mais itens entrassem nesse ato, teria que fazer esse mesmo passo a passo que eu fiz agora para cada um dos 139 itens, tá? Bom, vamos supor que nesse meu ato vai entrar só o item 2. Então, eu vou clicar já aqui no vincular drawback isenção para finalizar esse meu trabalho, tá? Deu aqui um aguarde e deu lá em cima, ó, o número, mostrou o número da DUI, mostrou ali que a solicitação de vínculo de ato concessório foi realizada com sucesso, tá? Mostra o número da RUC, o dia e o horário também, tá? Então, aqui, lembrando que ela é uma solicitação, como o número de, como a mensagem disse, né? Eu vou dar um Ctrl C aqui no número da DUI e já vou vir aqui, ó, em declaração única e vou consultar ela, tá? Vou consultar minha DUI, clico aqui, ela está averbada, como vocês sabem. Vamos clicar nela, como se fosse uma consulta normal, tá? E aí a gente vai aqui em drawback e isenção, tá? E aqui em drawback e isenção vai estar aparecendo consultar a C, itens, a gente clica nele, tá? E já está aparecendo aqui, ó, aqui, um teste anterior, eu tinha feito a tentativa aqui de vincular no item 1 da DUI, tá? O teste que nós fizemos em conjunto aqui no webinário é o item 2, tá? Então, aparece o número do meu ato, todas as informações que eu coloquei, e o importante, o que eu quero mostrar aqui para vocês, é essas duas últimas colunas aqui, onde a gente tem a situação de vínculo e o motivo. Então, aqui o esperado é que essa DUI seja vinculada, né? Esse é o nosso objetivo. Mas o meu teste aqui deu negativo, deu não vinculado, tá? E aqui a gente vai clicar no motivo para visualizar ele. Então, aqui no meu caso, ele foi negado porque a situação do ato concessório é inválida, tá? Esse ato concessório que eu estou simulando aqui, ele está em exigência, tá? E eu já esperava que ele seria negativo, só estou mostrando para vocês realmente, tá? Mas então, pode ser outros motivos aqui, tá? Nesse caso, a situação do AC que nós estamos elaborando, ela é inválida para retificar uma DUI, ou seja, né, o ato está em exigência, o ato está com resposta de exigência,
tem diversas situações, né, do ato concessório que, nesses momentos, você não pode incluir uma DUI, tá? Se o ato estivesse em elaboração, que é o esperado, né, então, essa minha retificação, ela teria sido aceita dentro dessas características, tá bem? Ok. Outra coisa que eu quero exemplificar para vocês, né, dessa forma aí prática, vamos supor que essa DUI aqui, ela realmente tivesse entrado no ato concessório, tá? Se essa situação aqui, ela tivesse sido positiva, não tivesse sido negada, aí o que aconteceria, né? Nesse caso, a gente iria lá no sistema de drawback do governo, tá? Eu vou acessar aqui de novo o sistema de drawback do governo. A gente entra com o certificado digital, né? Que já está com o meu certificado. Eu vou entrar no ato, em um ato aqui qualquer, e o momento conforme a gente vai fazendo retificações nas DUIs, tá? Automaticamente esse número aqui, se esse ato estiver em elaboração, né? E essas DUIs forem sendo aceitas conforme você vai retificando, então esta quantidade dentro da aba vendas, né? Que são as minhas exportações, as quantidades e os valores vão sendo modificados, né? A cada DUI que eu coloco, que eu vou retificando, essas informações vão sendo alteradas, tá? Vão subindo aqui, tá? E nesses ícones aqui eu consigo, né, visualizar quais que são exatamente as DUIs que já entraram no ato, tá? Então eu consigo aqui visualizar o número da DUI, a nota de exportação, o item da nota que foi vinculada, a CNPJ, a data, a quantidade vinculada e o valor vinculado, tá? Então, eu tenho estes dados aqui, que vão migrando automaticamente, tá? Então, é isso. Então, vocês podem ver que é um pouquinho diferente também a questão do insumo e das vendas dentro de um ato concessório e isenção que está em construção, né? Então, as duas eu faço no portal, e os insumos, que é como eu mostrei anteriormente nos prints lá, né? Esse ato aqui a gente tem 2 insumos, tá? E os insumos eu vou adicionando via arquivo de lote dentro do próprio drawback isenção, ou seja, se é uma ADI, eu não preciso entrar no Syscomex Importação Web. Eu faço diretamente dentro do sistema de drawback do governo, tá? Bom, e aqui, então, depois que todas as duas forem retificadas, né, o ato concessório está ok, todos os insumos lançados também, então eu posso, usuário, no caso, o próximo passo dele seria enviar para registro esse ato concessório aqui, tá? Para aguardar o deferimento. Mas, em continuação, eu quero mostrar para vocês, porque a gente ficou de falar um pouquinho sobre automatização da retificação das luzes, tá? O que eu quero mostrar para vocês é dentro do sistema da Fazcomex. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui, né? Peraí. Eu vou parar de compartilhar aqui, vou compartilhar de novo, só um minutinho. Então, aqui eu tenho, deixa eu fechar umas árvores aqui. Então, aqui eu tenho o sistema de drawback da Fazcomex, tá? Nós chamamos o nosso módulo de Fcomex, tá? E o nosso sistema, ele é bem completo, tá? Ele tem toda a parte de elaboração de atos concessórios e também toda a parte de gestão do ato, tá? Mas falando especificamente aí do drawback isenção, eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu tenho esse ato aqui, isenção de testes, tá? E eu posso, depois de ter feito toda a elaboração aqui, eu tenho um upload de laudo técnico, eu tenho toda a baixa das DUIs realizada aqui, as DUIs de 2 anos de passado, eu tenho aqui upload de notas fiscais de 2 anos de passado, eu tenho aqui a extração de DIs de 2 anos do passado, todo um trabalho com os part numbers, né, dos insumos. Então, aqui dentro do Fcomex, a gente gerou um quadro de consumo, né, onde algumas dos IDIs foram vinculadas no ato, dentro de todos os parâmetros visualizados, né,
ciclo produtivo, part numbers, datas dos documentos, então, N regras aqui de vinculação, questão de regime de tributação também das DUIs, tá? Das DUIs não, das DIs. Então, feito isso, né, o último passo é o usuário da Fcomex, o que ele vai fazer é clicar aqui nesse botão de transmitir ato, tá? Aí o sistema vai abrir essa telinha aqui, tá? Inclusive ele vai alertar, né? Aqui eu tô com exemplos aqui fictícios, né? Mas ali vocês podem ver que ele alertou que eu tinha DIs vinculadas com mais de 2 anos, tá? Então o usuário precisa, nesse caso, ele precisaria voltar ali no ato e remover essas DIs que já venceram, digamos assim, tá? Isso provavelmente, né, acontece quando tu tem aquele delayzinho, né, de elaboração do ato e registro efetivamente para dentro do sistema do governo. Então, aqui, quando eu entro nessas telas, eu estou realmente entrando para a transmissão do ato, tá? Então, eu vou mostrar diretamente aqui a aba de exportações, que é aqui que o nosso usuário, tá? Ele vai fazer a transmissão dessas DUIs. Então, aqui vocês podem ver, eu vou usar aqui a barra de rolagem, ó, que tem tudo isso aqui, ó, de DUIs barra itens, né, para serem retificadas, tá? Esse ato não é nem tão grande, tá? Tem uns clientes, às vezes, com atos muito maiores. Esse ato aqui é um ato de simulação nosso, tá? E podem ver, então, que é muito grande. Nesse caso aqui, uma pessoa para fazer a retificação de cada um desses itens dentro do portal Scomex levaria alguns dias ou até mesmo semanas, né, para fazer todas essas retificações de uma forma manual. Mas aqui dentro do Fcomex, basta o usuário clicar aqui no checkbox e todas as DUIs barra itens dele serão selecionadas. Ele vai fazer um clique aqui em ajustar DUIs. Esse ajustar DUIs, o nosso sistema mesmo, vai pegar essas DUIs e vai colocar o número da DUI e os valores e quantidades, tá? Aquilo que foi feito manualmente lá. Ele vai fazer no nosso banco de dados e depois disso o usuário vai clicar aqui em retificar. Essa retificação aqui, o nosso sistema, através do web service do governo, ele vai conectar com o portal Siscomex e vai fazer todas essas transmissões, tá? Isso aqui acontece de uma forma muito rápida, tá? Aqui em questão de 5 minutos estaria pronto toda essa retificação desses itens aqui, tá? Ele vai enviando lá, vai retificando cada um desses itens, enviando como eu falei antes, né, uma solicitação de retificação, e aí, posteriormente, finalizou, o sistema vai mostrando aqui essas bolinhas aqui que estão verdes, desculpa, vermelhas, elas vão ficando verdes, uma a uma, a tela vai rodando aqui, o usuário só vai ficar visualizando aqui. Então, tudo isso vai sendo recebido lá pelo portal Siscomex, devido à integração com o web service, tá? Depois de finalizado, né, o usuário vai clicar nesse botão de consultar. E esse consulta vai simular aquilo que a gente fez antes, de forma manual lá no portal também. A gente entrou e verificou se tinha realmente entrado no ato concessório, né, se foi vinculado ou não. E aí ele vai mudar essa palavra aqui, tá? Tá vendo que esses aqui sim estão vinculados no ato concessório. Então, aqui o sistema mesmo vai mudando para sim, indicando que cada um dessas DUIs barra itens foram vinculadas efetivamente no ato concessório, tá? E aqui também o botãozinho, essa coluna aqui de consultado, que está vermelho, quando você está rodando essa consulta, ele vai ficar verde, tá? Conforme é rodado, tanto a retificação como a consulta, tá? Podem ser trazidos alertas aqui nessa tela. Aqui eu acho que não vai ter nada, justamente não tem nada, mas quando há alguma mensagem de erro, alguma coisa assim, ou até mesmo de sucesso, vinda do próprio portal Siscomex, tá? Ela é mostrada aqui, tá? Então, o usuário pode fazer essa verificação, tá? Então, quem pode usufruir dessa retificação de DUI é os nossos clientes de drawback e que elaboraram, então, todo o ato concessório aqui dentro do Fcomex e chega nesse ponto
estágio final aqui, ele só aperta esse botão, esses três botões aqui e transmite as DUIs e retifica elas, tá? Ok, pessoal? Espero que tenham gostado aí do webinário. O objetivo era realmente fazer algo bem prático, mostrando aí para vocês como que se faz essa retificação dentro do portal Siscomex e também demonstrar aí, mostrar para vocês essa ferramenta que nós temos disponível no mercado, tá? E caso tenham interesse em conhecer nossa ferramenta, receber uma demonstração, tem um link na parte inferior aqui do vídeo, tá? Fiquem à vontade para solicitar caso tenham interesse, tá? Agradeço a vocês pela audiência, por estar acompanhando a gente, tá? E qualquer dúvida também fico à disposição. O meu e-mail é sinara.bueno@fazcomex.com.br. Vai ser um prazer estar falando com vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.